Olá, pessoal! Eu sou a professora Maísa, de Língua Portuguesa, e vou estar aqui com vocês para mais uma aula. A gente vai fazer uma continuação. Vocês lembram que na aula 13, você já deve ter anotado aí no teu caderno, hoje é a nossa aula 14, coloque aí a data, aula 14, e o nosso tema, texto de divulgação científica. A gente vai continuar nesse tema, abordando outras coisas importantes sobre esse tema, tá certo? Eu escolhi para vocês, para a gente começar, as leis de Murphy. Você já ouviu falar? Você tem algum amigo ou alguma amiga muito desastrado? Sempre a gente tem alguém, né? Eu sou um pouquinho desastrada também. Então derruba alguma coisa, às vezes você está no mercado, você sempre olha, aquela outra fila parece que anda mais que a sua. E aí tem uma perguntinha que eu queria perguntar para vocês aqui. Será que a gente é vítima das leis de Murphy? Será que você é vítima das leis de Murphy ou esse seu amigo aí desastrado? As leis de Murphy, elas são algumas máximas aí que existe na sociedade que foi criada pelo Murphy, a gente vai ver. Eu coloquei aqui para vocês 3, tem várias, tá? Depois você pesquisa. Primeira lei de Murphy, que é uma lei maior que ele criou, é uma lei que diz, se algo pode dar errado, dará. Quer dizer, sempre vai ficar pior, fique tranquilo. Segunda lei dele, que é uma lei que acontece com muita gente. O pão sempre cai com o lado da manteiga para baixo. Você tá lá bem tranquilo com seu pãozinho, às vezes é uma torrada quentinha e de repente, pá, cai. Como que cai? Com a manteiga para baixo. Né? Então, essa é uma lei de Murphy, quer dizer, a gente sempre está meio desastradinho. Terceira lei de Murphy aí que eu coloquei para vocês, que comigo acontece muito, não sei se com você. As meias sempre entram na máquina de lavar de 2 em 2, mas elas saem como? De 1 em 1, a gente nunca encontra, sempre tem um par que ele desaparece. É muito estranho o que acontece. Essas leis de Murphy, aí eu quero pensar com vocês a respeito disso, e aí eu vou contextualizar para vocês um pouquinho da história. Tem aí, se você procurar no jornal, no site do jornal É o País, você vai encontrar a história e um pouquinho dessas leis, tá? Eu coloquei aqui para vocês só uma pitadinha para a gente começar a nossa aula. A lei de Murphy diz que se algo pode dar errado, dará. Quem é o Murphy? Quem foi, né? Um engenheiro, Edward Murphy, e formulou a sua lei em 1949. Como que ele formulou? Tem lá a história que eu só estou trazendo para vocês um pouquinho, tá? Ele descobriu que estavam mal conectados todos os eletrodos de um equipamento para medir os efeitos de aceleração e desaceleração em pilotos. Ele estava fazendo uma pesquisa e aí ele se deu conta que aí quando ele ia realmente fazer aquele momento ali específico da pesquisa, tinha um monte de coisa desligada. E aí ele disse, puxa, quando uma coisa tem que dar errado, aliás, quando uma coisa vai dar errado, ela vai dar. Né? Então, que é essa primeira lei dele. Se algo pode dar errado, dará. Então, a partir disso, ficou bem famosa essa frase. E aí, ele foi trabalhando, todo mundo começou a trazer essas falas, essas máximas aí. E aí vem uma perguntinha sobre o tema da aula, sobre essa discussão que a gente está fazendo de textos de divulgação científica. Qual que é a pergunta? Olha lá, quero que você pense comigo. Essas leis de Murphy são baseadas na ciência ou são obras do azar? São crendices populares? Tem um mistério aí envolvendo. Será que é uma crença? Será que é uma coisa misteriosa que ninguém... Será que é sobrenatural? Ou será que é ciência? Então essa é uma pergunta. Por quê? Porque a gente está falando de ciência? Porque os textos de divulgação científica, com certeza, têm relação muito forte com a ciência, com o que é ciência. E aí essa é a pergunta que eu trago para você. Vamos lá? Será que sim, será que não? Para isso, eu vou buscar ali, a gente vai pensar, eu trouxe um texto para você, que tem base científica com esta lei de Murphy. Certo? Então, o que a gente vai entender dessa perguntinha aqui que eu trouxe? Nem todas as leis de Murphy são crendices. Muitas delas têm, sim, fundo científico, são explicadas cientificamente. E eu vou explicar para vocês, a partir de um texto que eu trouxe, essa segunda lei. O pão sempre cai com o lado da manteiga para baixo.
E aí a gente vai chegar à conclusão que a gente não é tão desastrado assim. É só uma questão de física, tá certo? Vamos lá ver? Você vai acompanhar comigo aqui nos slides, você sabe que você vai ter esse material disponível no aplicativo, no Google Class, você pode imprimir, você pode usar no seu celular, no seu computador, para poder estudar, tá certo? Então vamos lá. Você lê comigo, acompanha comigo aí. Por que a torrada cai de ponta cabeça? Parece perseguição do azar. Quando escapa da mão, um pedaço de pão ou torrada sempre aterriza com a manteiga voltada para baixo. Mas, segundo o físico Robert Matthews, da Universidade de Aston, de Birmingham, na Inglaterra, o inevitável acidente não é obra do destino, mas resultado da ação da força da gravidade. Depois de passar dias criando e resolvendo complicadas equações, ele chegou à conclusão de que a manteiga sempre vai de encontro ao chão simplesmente porque a torrada não tem tempo, durante a queda, de se virar para cima. Quando escorrega de uma mesa de altura média, cerca de 80 centímetros normalmente, ela começa a girar no ar. Daí para frente, o movimento segue o mesmo sentido, ao longo da queda. Para não cair de cabeça para baixo, o que teria que acontecer fisicamente? A torrada teria que dar uma volta bem grande em torno de si mesma. Ou seja, percorrer cerca de 270 graus, voltando a face amanteigada para cima. Veja, mas no final dos 80 centímetros da viagem, ela não tem tempo para isso. Matthews fez o cálculo e concluiu: se não quiser manchar o tapete, melhor comer a sua torrada no alto de uma escada. E aí? Viram? Viram, pessoal? Esse tema, esse texto eu retirei dessa revista super interessante, uma revista que trata bastante da ciência do cotidiano, tá certo? Olha só, veja só como a gente tem uma lei de Murphy explicada cientificamente. Certo? Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto aí. Vamos lá, coloque aí no seu caderno, responda no caderno, coloque aí você vai ler comigo e você vai ter um tempo para responder, tá certo? A gente já vai fazer essa pergunta, por quê? Porque a gente já trabalhou um pouco de texto didático científico. Vamos lá. Considerando o que já estudamos a respeito dos textos didáticos científicos, podemos dizer que o texto que a gente acabou de ler, Por que a torrada cai de ponta cabeça, se enquadra nesse perfil? É um texto didático científico? A gente já falou que sim. Agora, qual é a tua tarefa? Explicar por quê. Desenvolva um pouquinho aí na tua resposta. Por que esse texto pode ser considerado didático científico? É muito importante a gente conhecer as características dos textos como leitor e como escritor. Nesse caso, como leitores, tá certo? Então, quero que você pense um pouquinho sobre isso. Vou te dar um tempo e você vai escrever aí, escreva a lápis e depois a gente conversa e aí, se precisar, a gente corrige.
Então, pessoal, como vocês responderam a questão? Esse texto que a gente leu se enquadra no perfil didático científico? E por quê? Eu acho que você já sabe que sim. Agora a questão é razões, não é? Então vamos explicar isso aí? Sim, vírgula, porque é um texto que apresenta informações científicas de modo simples, ok? Pode ser uma resposta como essa, que fica bem bacana, tá bom? Vamos retomar aí algumas questões sobre o texto de divulgação científica. A primeira delas é um texto, olha lá, de discurso que mantém um discurso científico e jornalístico. Então ele faz uma mescla, certo? Essas duas linguagens. Segunda coisa importante, dentro dessa ideia de jornalístico, ele tem uma linguagem mais próxima, mais familiar, né? Quer dizer, do cotidiano, uma linguagem simples, ok? Objetividade. Por que esse texto ele deve manter um nível de objetividade? Porque ele está voltado para a ideia de ciência. Então eu preciso me abster de posicionamentos, de opiniões e marcar uma objetividade maior dentro do texto. Impessoalidade, que é uma relação aí com a objetividade, então uso aí de uma terceira pessoa, né? Às vezes um nós plural, dependendo da situação. Também verbos aí no presente e tudo mais. Formalidade no sentido de respeito à norma culta, né? Nesse sentido aí, um cuidado com a formalidade. E a gente tem um vocabulário técnico, que vai acompanhar esses textos. Então, uma palavra ou outra, um vocabulário, um termo, que é da física, que é da química, que é da linguística, né? Termos que são das ciências que vão aparecer nesses textos aí que a gente vai ler, ok? Vamos lá? Bom, para relembrar aí nessa aula as condições de produção, sempre pensando que quando eu pego um texto para analisar como estudioso da língua, eu vou olhar para esse texto na sua estrutura maior, nas suas condições de produção. Então você vai pegar a sua régua e vai fazer uma tabelinha, tá? Vou te dar um tempo para isso, vou colocar aqui para você na tela. Você vai copiar essa tabela, tem um espaço, vou te mostrar, ó. Você vai copiar essa tabelinha e você vai colocar esse espacinho, você pode deixar mais espaço, tá? Aqui é só um exemplo. E aí eu quero que você faça como exercício agora a resposta a essas questões. O texto de divulgação científica, para quem que ele é escrito? Segundo, quem é que escreve? Aliás, número 1, quem escreve? Número 2, para quem é escrito? Quem é o leitor, né? Qual é o objetivo? A gente falou um pouquinho disso, você vai relembrar. Quero que você tente aí trazer da tua memória dos estudos anteriores que a gente fez. Em quarto lugar, nessa tabela, onde se publica? Qual é o lugar de publicação, né? Onde vive o texto de divulgação científica, tá bom? Você pode pôr aí algumas respostas a lápis. Então, primeiro você faz a tabela e aí a lápis você vai fazer essas respostas. Vou te dar um tempinho para isso, para você refletir e fazer aí sozinho, e aí depois a gente volta a conversar.
E aí, fez aí a sua tabelinha? Eu gosto bastante de tabela, fica bem visível as informações, acho que é bem bacana. Vamos lá. Você já respondeu a sua tabelinha, a lápis, né? Aí? Você já colocou aí o que você acha que é. Beleza. Agora a gente vai aprofundar esse conteúdo e a gente vai conversando sobre isso. E aí depois você volta na tua tabela e confere para ver se você está aí conseguindo entender, está compreendendo. Não tem problema se você não estiver compreendendo tão bem. Você retoma conteúdo e vai aprendendo. Aprender é isso. Retomar, desenvolver, voltar, revisar, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão aí, que está dentro da tabela, que era a questão de quem é que escreve esse texto. Quem tem autoridade para escrever? Você e eu sabemos que a gente não pode escrever qualquer texto, porque eu não tenho autoridade para escrever todo tipo de texto. Não é legítimo. Eu até posso escrever, mas as pessoas não vão dar muita atenção, dependendo do texto. No texto de divulgação científica, isso é muito sério. Tem pessoas que são autorizadas para escrever. Nesse caso, quem são? Vamos ver? Eu coloquei aqui e você confere aí para ver se você conseguiu acertar. Cientistas, pesquisadores e jornalistas, né? Jornalistas estudiosos do assunto, jornalistas que pesquisaram com os cientistas ou fizeram entrevistas, reportagens com esses cientistas, também têm legitimidade para escrever esses tipos de texto aí de modo predominante. São essas três profissões, esses três tipos de escritores, ok? Então veja lá se você colocou, depois a gente confere bonitinho, certo? Vamos para um quiz que está relacionado a isso que a gente está falando. Eu vou dar um tempo, eu vou ler com você e aí vou dar um tempo para você responder o quiz. Primeira questão, o comando diz: volte a ler o texto, porque a torrada cai de ponta cabeça, e assinale a alternativa correta. Você vai ler o texto, você pode voltar no texto, você pode também voltar no comando, no título e no autor, sem problema. Vamos lá dar uma olhadinha. Você dá uma olhadinha, depois você vai ter isso no material, então fique tranquilo. No caso aí, voltando, letra A. O autor do texto é um cientista que publicou em uma revista com o objetivo de contar um fato? A letra B. O autor do texto pode ser um jornalista, uma hipótese nesse caso, super interessante, cujo objetivo é informar um conhecimento científico de modo simples. Então, vou te dar esse tempinho para você voltar lá no texto, dar uma olhadinha nessa fonte aí, quem que seria o autor, né? Legítimo aí desse texto, tá bom? Vou te dar um tempinho.
E aí, você já respondeu, né? Eu acho que você acertou. Letra B. Verdade, você acertou. A letra B, ela diz o quê? Que é possível que sim, seja um jornalista da Super Interessante, então alguém da Super Interessante, da revista, cujo objetivo é informar um conhecimento científico de modo simples. Não podemos dizer que é um cientista, porque não tenho assinatura nenhuma ali, não, né? A fonte não traz isso para mim, tá certo? Beleza? Ok, tem um quiz 2 aí pra gente, vamos dar uma olhadinha? Para compreender o texto, por que a torrada cai de ponta cabeça, o leitor deve ser um especialista em física? Veja que a gente está falando dos dois itens daquela tabela que você fez. No primeiro item, a gente pensou no autor. Quem é o autor do texto, quem é o escritor. No segundo item, para quem é escrito? Nesse caso, essa pergunta está falando sobre isso, né? Eu acho que está bem tranquilo, mas mesmo assim, vou dar um tempinho para você responder.
Então, essa resposta tá tranquila, né, gente? Resposta aí falsa, óbvio. Não precisamos ser especialistas em física para ler um texto de divulgação científica, para compreendê-lo, né? Ok. Dito isso, a gente vai lá para o tema do texto de divulgação científica. Quais são as possibilidades de temáticas para esse tipo de texto? Eu e você sabemos que os textos, os gêneros textuais, eles têm temáticas possíveis, né? O que é possível se escrever numa carta? Qual a temática que é predominante em cartas? As temáticas, né? O que é predominante, por exemplo, no gênero boletim, né? Aí são as notas, que devem ser boas notas, inclusive, não é verdade? No caso, no texto de divulgação científica, a gente também tem um conteúdo temático que é mais próprio dele. Qual será? Coloquei aqui para você um slide para a gente ver sobre isso. Como sugere o próprio nome, o assunto normalmente tratado, o assunto é o tema, é o conteúdo. O assunto normalmente tratado no texto de divulgação científica é o saber sistematizado, produzido pela humanidade em todas as áreas de conhecimento científico. Então, nas diversas áreas. Então, você tem biologia, física, química, matemática, história, linguística, língua portuguesa. Os conhecimentos, as áreas de conhecimento científico produzem conhecimento sistematizado no sentido de que são pesquisas, no sentido de que são estudos. E esses estudos são, então, acabam sendo os conteúdos do texto de divulgação científica. Entendido? Ok. Vamos voltar no nosso quadrinho? Você volta no teu quadro, vira lá a tua página, dá uma olhada lá no teu caderno, vamos olhar. E daí você confere, tá bom? Quem escreve o texto de divulgação científica? A gente já colocou aqui. Predominantemente, cientistas, pesquisadores e jornalistas envolvidos com os estudos. Beleza? Para quem é escrito, esse texto de divulgação científica, ele tem um público geral. Né? Claro que às vezes está numa revista de criança, para criança, ele vai ter uma linguagem mais acessível à criança, o tema vai ser mais favorável àquela criança, certo? Mas todos podem entender. Se está numa revista aí de adolescentes ou de jovens, a gente também vai entender que vai ser um leitor para essa faixa etária. Mas entendemos que sim, o texto de divulgação científica, ele tem um alcance bastante geral, ok? O objetivo a gente já falou, mas a gente mantém essa ideia e fixa essa ideia. Qual é o objetivo do texto de divulgação científica? Né? Popularizar o conhecimento científico, ensinar de modo simples, divulgar a ciência do cotidiano, divulgar a ciência para as pessoas, principalmente que não são especialistas, ok? E, em quarto lugar, onde é que vive o texto de publicação científica? Qual é o local de publicação? A gente encontra textos de divulgação científica em revistas, em jornais, tanto jornais que são impressos quanto jornais virtuais, né? Sites da internet, blogs, etc. A internet, a web é um lugar. Sabendo, a gente entende que um texto de divulgação científica, a gente tem que cuidar muito com a fonte, não é isso? Entendendo que ele tem que ter aí embasamento científico, a autoridade científica que assina, ou a revista tem que ter autoridade também científica, porque senão a gente corre o risco de acabar achando que um conteúdo é científico e ele não é. Então precisa cuidar com isso, as informações aí precisam ser rastreadas pela gente, né? Por nós leitores. Bom, e agora eu tenho uma pergunta bem bacana para você. É uma pergunta de cunho crítico, de cunho discursivo, para você desenvolver aí o seu português, a sua análise crítica. E você vai responder em forma de parágrafo, tá? E essa pergunta aqui eu vou dar um tempo para você. Primeiro eu leio com você, você vai começar a refletir, vou dar um tempo, você vai fazer a lápis e depois a gente conversa sobre ela. Vamos ler? Pensando na informação como elemento democrático, né? Democracia, um lugar onde a gente pensa que a informação ela precisa ser acessível, é um direito da população ser informada de todas as coisas da administração pública. Bom, então pensando na informação como elemento democrático,
O texto de divulgação científica, que divulga o quê? Divulga informações de conhecimento científico, do cotidiano, de prevenção de doenças e tantos outros conhecimentos. Bom, esse texto de divulgação científica, ele é importante no seu objetivo de propagar esse conhecimento, de apresentar, de divulgar? É importante democraticamente e por quê? Né? Vamos responder, eu vou dar um tempo para você e aí a gente volta para conversar. Então, como é que você respondeu? O que você acha? O texto de divulgação científica, ele tem um elemento democrático aí para a gente pensar sobre informação? Bom, algumas possibilidades de resposta que você deve ter feito aí, pode conferir comigo, é que sim. Se o texto de divulgação científica,
ele apresenta para a população de modo geral questões científicas do cotidiano, ou por exemplo, no caso que a gente está vivendo, essa questão do Covid-19, mostrando a questão de sintomas, de cuidados, de prevenção, trazendo essa ciência para perto do cidadão, com certeza ele é muito importante no seu objetivo de divulgar para as pessoas a ciência, de divulgar um conhecimento que elas muitas vezes ou não teriam acesso, ou não entenderiam, então não teriam acesso no sentido de não compreenderem, não é? Por quê? Porque o texto de divulgação científica, ele explica, ele explana, ele desenvolve, ele divulga a ciência de um modo mais simples, mais acessível. Portanto, é sim uma ferramenta democrática de acesso à informação da população, certo? Por isso a gente lê os textos aí que a gente recebe ou que a gente vê, acessa na internet, a gente lê sobre prevenção, você está se cuidando, você está usando aí a máscara, então tudo isso, como que se contamina, tudo isso, como que a gente ficou sabendo? Através de textos de divulgação científica. Então, sem dúvida, ele é fundamental para o bem comum, fundamental no sentido de democracia, ok? Se você respondeu aí nesse sentido, bem bacana, bem legal, entendendo isso, certo? E a gente caminha para o final da nossa aula. Vamos fazer um flashbackzinho aí. Primeiro lá, texto de divulgação científica, a gente estudou, a gente está vendo, né? Já é a nossa segunda aula sobre isso, a gente está explorando, né? Bem bacana. Ele traz o quê? A gente apresentou as condições de produção dele, então quem é que produz? Quem é que tem autoridade para produzir? A gente também falou dos leitores desse texto, certo? A gente também falou do objetivo desse texto, qual a finalidade dele na nossa sociedade, né? Quando se produz, o que se quer com este tipo de texto. Em terceiro lugar, também a gente viu a questão da publicação, onde que se publica, né? Onde que a gente encontra esse texto, certo? O conteúdo também é um conteúdo sistematizado, é ciência do cotidiano, é explicação de questões que a gente às vezes não entenderia, mas são explicadas de um modo bem bacana. Então, nesse sentido, conteúdo também é um conteúdo acessível da ciência. E por fim, o que a gente fez? A gente fechou mostrando a importância do conteúdo e do texto de divulgação científica para a população, democraticamente falando, né? Então, o acesso à informação dessa ciência que é especializada e que chega nessa população é fundamental para nós, para a sociedade, certo? Bom, é isso. Espero que essa aula tenha sido bacana para você. Retome os conteúdos, dê uma estudadinha, tem lista de exercício, né? Tem teste para você fazer no aplicativo, então você tem bastante coisa aí para retomar, para estudar e para ampliar seu conhecimento aí e para trabalhar aí nesse trimestre, ok? Continue aí com as aulas, até mais, abraço!